Boa noite a todos, meu nome é Rubens e hoje estaremos vendo o tema variáveis dentro dos estudos do ensino fundamental em matemática do sétimo ano. Durante esse tempo que passaremos juntos, vamos falar de alguns assuntos como a contextualização histórica sobre o uso de letras dentro de álgebra, pois é bastante importante ter essa referência para entender o conceito de variável. Caminhando, vamos definir o que é uma variável, passar por alguns exemplos de expressões com variáveis, trazer um exemplo prático na vida real, dentro desse contexto matemático e aonde isso pode ser utilizado, seguindo de alguns exercícios para que vocês possam fazer depois da aula. Começando, eu acho bastante importante contextualizar assuntos principalmente não tão tangíveis como os matemáticos, assuntos matemáticos, trazendo um pouco de história. E quando nós falamos em álgebra, onde no estudo da álgebra verificamos o uso de letras na matemática, é interessante remetermos para François Vieutet e René Descartes, que, resumidamente, trazem o uso das letras dentro da álgebra. E uma curiosidade bastante importante são as convenções que, principalmente, Descartes traz quanto ao uso das letras do início do alfabeto ou do final do alfabeto para identificar valores conhecidos ou incógnitas, inclusive incógnitas no estudo de matemática, no estudo das equações, é bastante relevante e vale a pena depois vocês pesquisarem um pouquinho sobre essa história para entender esse tema dentro da álgebra. Começando, eu trago a seguinte pergunta, né? Por que utilizar letras dentro da álgebra? E já sigo com um problema, para que a gente possa discorrer e entender um pouquinho dessa utilização. Temos a seguinte situação. Em uma loja de jogos, um vendedor ganha por dia R$ 100, mais R$ 20 para cada jogo vendido. Então, perguntas. É possível dizer que o vendedor ganhará o mesmo valor todos os dias? É possível saber exatamente quantos jogos serão vendidos por dia pelo vendedor? Então, esse tipo de pergunta, aonde quando nós lemos uma situação problemática, nós não encontramos uma resposta, dentro da álgebra, nós podemos substituir essa pergunta sem resposta, por exemplo, por um símbolo, ok? E esse símbolo, nos remetendo agora à frase quantidades desconhecidas, pode nos fazer pensar, por exemplo, se tivermos um cálculo simples aonde alguma coisa somada a um número, nesse caso 10, é igual a 15, o que seria essa alguma coisa? Eu posso representar por uma frase, por um desenho, nesse caso uma flor, por um símbolo, ponto de interrogação, por uma bola. Na verdade, o que interessa entender aqui é que algo desconhecido, algo que eu não sei, e dentro da matemática, somado a um número, é igual a outro número. Dentro das equações, que seria um outro tema, se entende como sistematicamente pode-se resolver esse problema, mas vamos nos atentar agora o que esses símbolos são. Então, se a gente fosse perguntar, ao invés de calcular de uma forma narrativa como encontrar esse número, a gente pode pensar, alguma coisa somada a 10 me dá 15. Essa coisa é uma incógnita. Ou seja, eu não sei o que é essa coisa. Por convenção, essa coisa pode ser substituída por uma letra ou palavra, ao invés de utilizarmos, por exemplo, desenhos e alguns símbolos. E vamos escolher então utilizar X lá na história, que depois, por curiosidade, vocês podem pesquisar. Geralmente as letras do fim do alfabeto são utilizadas para incógnitas. Então poderíamos escrever num formato um pouco mais conhecido matematicamente como x mais 10 igual a 15. Nesse caso, é interessante nos atentar que temos o resultado da igualdade, que é 15.
Logo, estamos falando de um problema constante. O que significa um problema constante? Esse x não vai variar. Em outras palavras, qual número somado a 10 me dá 15? A resposta só pode ser 5. Até esse momento, o que foi importante a gente entender é que nós utilizamos uma informação alfanumérico, no caso uma letra, para representar um número, uma informação que não conhecemos, e através dos cálculos é possível se chegar, através do raciocínio, que esse número pode ser substituído por 5 e no final teremos 15. Agora, o que seria um problema variável? Vamos agora retomar o problema que estamos estudando. Se eu não consigo responder de maneira assertiva uma pergunta, logo indicando que ela é uma incógnita, e ao mesmo tempo eu não tenho como determinar facilmente o que essa incógnita é, como no caso anterior, x é igual a 5, eu posso tentar responder essa pergunta: quanto ganha o vendedor, se baseando no problema, e a resposta vai ser depende. Por que vai ser depende? Porque eu tenho algumas condicionais aqui. Por exemplo, eu estou dizendo que um vendedor ganha R$ 100 por dia, só que esses outros R$ 20 estará condicionado à quantidade de jogos que ele vai vender. Ou seja, o valor diário que esse vendedor ganha, ele varia, porque vai depender de quantos jogos ele vai vender. Então, aqui eu tenho essa afirmação: depende de quantos jogos ele vender, o que nos leva ao conceito de variável, pois a quantidade de jogos vendidos pode variar. Um conceito do dicionário, por exemplo, sobre variáveis, disse da quantidade que pode tomar sucessivamente diferentes valores no decurso de um mesmo cálculo. Vamos traduzir um pouquinho essas explicações. Vou continuando agora para resolvermos o mesmo problema. Vamos responder a pergunta: quanto ganha um vendedor por dia? Primeira coisa que vamos fazer: representar um valor variável ou uma variável. Dentro do problema que nós temos, o que nós não sabemos? Nós não sabemos, por exemplo, qual vai ser o salário final desse vendedor, porque depende de quantos jogos ele vender. E também o problema não nos fala a quantidade de jogos vendidos. Então, nós não sabemos quantos jogos foram vendidos para determinar o salário final. Ainda dentro da mesma pergunta, nós podemos pegar essas perguntas, essas suposições e transformar isso numa fórmula para esse problema. Então, se eu tenho quanto ele ganha por dia e tenho esse valor de R$ 20, que podemos chamar, por exemplo, de comissão, podemos montar uma fórmula que diz que o salário final será o salário de R$ 100, que é um valor constante, mais a quantidade de jogos vendidos que não sabemos. Lembra que é uma interrogação, é uma incógnita, vezes a comissão, que é um valor constante de R$ 20. Então, aqui a gente já começa a trazer o formato da resolução do nosso problema. Lembrando que, neste caso, estamos transformando estes números em palavras que poderiam ser letras. Por exemplo, o salário final poderia ser Y, salário, nós já temos o valor, R$ 100, R$ 20 de comissão, e jogos vendidos poderia ser X. Por exemplo, poderíamos substituir as palavras por letras também. Agora, considerando que os jogos vendidos podem variar, podemos modificar um pouquinho a pergunta para: quanto ganha um vendedor por dia, considerando a quantidade de jogos vendidos abaixo? Ou seja, eu tenho essas hipóteses. O quanto ele vai ganhar se vender 5 jogos, 10 jogos, 15 jogos ou 20 jogos? Vamos aplicar agora na fórmula. Seria o quarto item, que seria o nosso cálculo. Substituindo as palavras ou variáveis pelos números que a representam, vamos chegar ao salário final desse vendedor. Então, nós temos salário final, é o que eu quero descobrir. É uma variável, porque esse valor
Nós não sabemos, é uma incógnita e ele pode variar de acordo com a quantidade de jogos vendidos. Salário. Nós sabemos o valor, o salário é 100, é um valor constante ao longo do tempo e independentemente da quantidade de jogos vendidos. Jogos vendidos, nós temos essas hipóteses para calcular e a comissão também não varia. Então, também a comissão trata-se de um valor constante. Ok? Fazendo a conta, salário mais jogos vendidos vezes a comissão, lembrando que temos que obedecer à ordem das operações, podemos definir que para cada valor diferente de jogos vendidos, eu chego a um salário final, pois a minha variável jogos vendidos, ela assume diferentes valores dentro do problema. Logo, dentro das hipóteses que nós determinamos de quantidade de jogos vendidos, conseguimos determinar qual é o salário final. Uma pergunta ou uma dúvida que pode vir até vocês, por exemplo, por que dentro da fórmula eu estou considerando salário também como um nome que poderia ser uma variável e comissão também com um nome que poderia ser uma variável? Matematicamente, a fórmula já poderia trazer diretamente os valores, não precisaria ser identificado por letras ou palavras, uma vez que os valores já são conhecidos. Então, por exemplo, se nós fôssemos aqui já determinar o valor dessa fórmula de uma maneira um pouquinho mais tradicional, vamos atualizar o slide aqui ao vivo na aula. Poderíamos chegar, por exemplo, salário final, eu não sei, seria igual a 100 mais jogos vendidos que eu não sei, jogos vendidos, vezes a comissão que é 20. Inclusive, uma notação que adequadamente seria melhor utilizar dentro desse contexto matemático seria essa segunda fórmula, aonde o valor de salário e comissão, que são conhecidos e constantes, não deveriam ser representados, pelo menos teoricamente, utilizando essa palavra ou esse termo variável. Porém, por que ele está sendo utilizado assim? A gente vai verificar no próximo slide, que inclusive já apareceu um pouquinho, que quando na prática nós vamos utilizar esses conceitos de variável, mesmo os valores constantes, eles acabam necessariamente sendo representados por palavras ou letras que convencionalmente chamamos de variável, mesmo que o valor seja constante, independentemente da situação. Inclusive, posteriormente, caso vocês desejarem entender um pouquinho mais da aplicação desses conceitos, podem enviar perguntas. Prosseguindo, o mesmo problema que nós resolvemos manualmente através da fórmula, um exemplo prático, e eu gosto de utilizar muito essa palavra, uso isso em algum lugar, porque geralmente a matemática no dia a dia é um pouco, eu diria, obscuro entendermos aonde utilizamos. Isso é um programa de computador. Por exemplo, deixa eu ativar aqui o laser novamente, laser point. É um programa de computador que no final, olha aqui embaixo, ele vai dar a mesma resposta da tabela. Ele vai utilizar a fórmula que nós fizemos e vai calcular automaticamente os valores do salário final. Aonde que isso é importante? Talvez você que esteja assistindo vai se deparar futuramente em uma profissão, principalmente na área de tecnologia, na área matemática, na área estatística, na área de finanças, administração, contabilidade, diversas profissões onde se utiliza bastante da matemática, em que, hoje em dia, programas de computador e sistemas são bastante utilizados. Então, para que você entenda aonde que esses conceitos podem ser utilizados numa profissão e na vida real, esse aqui é um exemplo para quem, por exemplo, optar por trabalhar com tecnologia. É muito importante entender o conceito de variáveis. Veja que, por exemplo, salário e comissão
que são constantes para nós, num programa de computador, esses valores devem ser associados ou declarados a uma palavra que chamamos de variável. Isso dentro do campo teórico e, nesse caso, no campo tecnológico. Ok? Para finalizar, eu deixei alguns exercícios referente ao tema variável. Pode ser que eles tragam algum desafio, porque esses exercícios já consideram algumas questões de equação do primeiro grau, mas a ideia é só para que, através de um problema, de uma situação, vocês possam identificar quais são as variáveis e quais são os valores constantes existentes no problema, montar a sua equação e tentar responder as perguntas propostas nesses exercícios. Deixa eu voltar um pouquinho, que a questão 2 eu passei muito rápido. Temos a questão 3 também. É importante entender, por exemplo, que o conceito de variáveis, eles também podem ser utilizados em outros temas matemáticos já aprendidos em anos anteriores, mas agora com esse conceito de incógnita, onde eu não sei algum tipo de informação. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que um terreno é retangular, ou seja, tem o retângulo, tem o comprimento, que é 5 vezes maior que a largura. Por essa frase já se entende que eu vou ter uma variável que é 5 vezes maior que a outra. Então agora é uma questão de montar as fórmulas. Mais um exercício 4. No final, eu vou deixar também o link do site, já passando aqui até para a parte das fontes, do Mundo Educação, onde constam os exercícios e as respostas para que vocês possam posteriormente pesquisar. Vou ficando por aqui. Isso é apenas um assunto introdutório sobre o tema variáveis. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, estou à disposição para maiores perguntas. Obrigado.